E aí, moçada, então, vamos lá. Agora a nossa revisão de gramática. Vocês tiveram uma revisão das outras disciplinas ontem. E hoje, então, a gente vai fazer a nossa revisão de gramática, tá? Quero dizer que estamos quase lá. Agora é hora de colocar um pouquinho mais de gás e aguentar essa reta final para chegar lá na hora da prova, então, e detonar. Beleza, vamos lá. Primeiro, tenho que mostrar para vocês aqui uma fotinha, tá? Bonitinha, que está escrito assim, corta o cabelo e pinto. Né? Gente, essa construção linguística aqui, ela está com um problema. Eles chamam de problema de paralelismo. Por quê? Porque tem uma troca dos termos, certo? Nós estamos trabalhando aqui com um verbo, aqui um substantivo. Mas a enumeração ali não é do substantivo, a enumeração é do verbo. Então é corto e pinto cabelo. Eles deveriam estar articulados um ao lado do outro, né? O Marcelo Chan, então, vendo a fotinho do cabeleireiro, passou lá para dar um corte. Vejam que ele gosta desses apetrechos meio femininos, né? E hoje ali é aqui mesmo, né? Essa cirurgia de mudança de sexo, essas coisas que estão fazendo agora, ele achou que era ali, né? Então, foi lá, tá? É só pra gente dar uma esquentadinha aí, né? Primeira questão, vamos lá. Ó, vou trazer alguma... Ô, Marcelo, de boa aí. O Marcelo é o Chan. Marcelo Chan. Então, ó, questões da UFSC, tá? Vocês sabem que a prova da UFSC é uma prova de verdadeiro ou falso, né? Então, ou a questão está verdadeira, ou a questão está falsa. Mas você soma as verdadeiras, certo? E indica a soma ao final. A gente vai ver aqui quais são as verdadeiras, quais são as falsas, né? Eu não sou muito bom de matemática, então vocês vão me ajudar a somar, tá? Eu tenho problema até para somar. Quando eu comecei a dar aula, até era muito bom, porque agora é bom, né? Antes não era. Antes tinha que somar as notas das provas, fazer média aritmética para fazer a média do aluno, né? Agora o sistema, tem tudo sistema eletrônico para isso, faz tudo sozinho, né? Ainda bem, antes está sendo as médias tudo errado dos alunos. Vamos lá. Número 1. A nova lei de trânsito impõe aos motoristas novas regras. Nós temos que indicar se esses termos que estão destacados estão corretamente classificados dentro dos parênteses, tá? Então aqui, aos motoristas funciona como objeto indireto? Temos aqui então um termo que está ligado a um verbo, certo? Aos motoristas está ligado ao verbo impõe. O verbo impõe é um verbo de dupla transitividade. É um verbo transitivo direto e indireto. Quem impõe algo a alguém. O que impuseram aqui? Novas regras a quem? Aos motoristas. Se isso aqui serve como destino, então, da ação verbal, nós vamos ter aqui o objeto indireto. Está correto. Número 1, bonitinha, tá? Depois, o professor foi-lhe favorável. Diz aqui que o lhe funciona como complemento nominal. Gente, ó, sintaxe pura, tá? Temos funções sintáticas, vamos lá. Favorável, que tipo de palavra é do ponto de vista morfológico? Só para lembrar, tá? Vamos pedir para vocês, ora, fazer análise morfológica, ora, fazer análise sintática, ora, ainda fazer análise morfossintática ou sintático-semântica. E aí o aluno já se perdeu nesse meio de palavras, de normas, né, de sei lá o quê. O aluno já está louco da vida. O que é análise morfológica? Análise da forma. O aluno vai classificar a palavra dentro das suas classes. Se é substantivo, se é pronome, se é advérbio, verbo, qualquer uma dessas palavras. Análise sintática, análise da função. Se é objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo do sujeito, do objeto, e assim por diante. Análise semântica, nós vamos ter análise do significado. Tá? Além das análises fonéticas, que aí a gente parte para as partes elementares da palavra. Tranquilo? Aqui, morfologicamente falando, o lhe é um pronome, certo? E o lhe vai estar ligado a palavras que regem seus complementos com preposição. O verbo rege um complemento com preposição, não rege? O verbo rege, então, um complemento verbal, vai ser chamado de objeto. Aquele que é preposicionado é o objeto indireto. Alguns nomes também são transitivos. O que é um nome transitivo? É um nome que precisa de complemento. Quem é favorável a alguém ou a algo.
Então, a palavra favorável pede em complemento, mas não é um verbo. Ora, se eu tenho uma palavra que não é verbo, eu tenho uma palavra que é nome. E ao complemento do nome, eu intitulo complemento nominal. O lhe aqui está corretamente aplicado na função de complemento nominal. Tá? Eu poderia trocar por a ele ou a ela. É favorável a ele. É favorável a ela. E aí está corretamente usado. Tá? Façam esse exercício. Troquem o lhe por a ele ou a ela. Só um detalhe. Em alguns casos, o lhe pode exercer função de adjunto adnominal. Por exemplo, beijou-lhe a face. É a face, não face, tá? Então aqui, a palavra lhe está dizendo que é a ele ou a ela? Não. É a face dele ou a face dela. Tem uma função possessiva. Tá? Uma ideia de posse envolvida aqui. E aí vai funcionar como adjunto adnominal. Tá? Tem que ter cuidado. Aqui está correto. Complemento nominal. É a função do pronome lhe, que é o pronome oblíquo. Tá? Número 4. A prova terminou muito cedo. Vocês vão olhar para a palavra. Olha só, está uma palavra aqui isolada. Está sozinha, coitado, né? Triste. Olha aqui. Eu vou dizer o quê? Morfologicamente que essa palavra é um advérbio, certo? Isso do ponto de vista da forma morfológica, mas eu posso classificá-la sintaticamente em função das outras palavras. Qual é a sua função? Adjunto adverbial de intensidade? O nome da palavra, ou o nome da função, aliás, que cria circunstância para o verbo, para o advérbio, para o adjetivo, é o adjunto adverbial. Então aqui, criando-se uma circunstância. É somente cedo? Não. É muito cedo. É diferente. Modificou o sentido dessa palavra aqui, atribuindo uma circunstância de intensidade. É sim um adjunto adverbial de intensidade. Agora, na número 8. Dorme, cidade maldita, teu sono de escravidão. Esse termo aqui é um aposto. Ele está explicando alguma coisa. Ele está retomando uma palavra que foi dita anteriormente, explicando o seu significado. Não, ou ele está evocando, está chamando a atenção do interlocutor, que é a própria cidade maldita. Está evocando. O termo que evoca é o vocativo. Vocativo, é isso aí, é o vocativo. Então, aqui nós temos um vocativo, tá? Representado ali pela expressão cidade maldita e não um aposto. Essa daqui está errada. Beleza? Já na 16. Loja com nome estrangeiro paga mais imposto. Quem paga, paga algo. O verbo pagar, né, ele tem dupla regência. Quem paga, paga algo, paga para ou paga a alguém. Imposto é uma pessoa? Não. Então ali vai ser usado na posição de objeto direto. Objeto direto. Tá? Não é alguém, é o que foi pago. É o algo, exatamente. Então, aqui está correto. E por último, número 32. Já vão somando aí, tá? Né? É sério, gente. Eu não consigo somar direito. Tá? Oi? Ah, nos dedinhos? Tá, farei nos dedinhos. Estou certo de que ela passará nos exames. Agora sim, né? Tudo aqui eram termos simples. Agora a gente já está trabalhando com oração, né? Com orações em período composto. Olha lá. Estou certo. Quem está certo de algo. A palavra certo é um adjetivo, pede complemento. O complemento de um adjetivo, que é um nome, vai ser classificado como? Muito bem, complemento nominal. Exatamente. Agora vejam aqui. Todo esse termo, que é um complemento nominal oracional, olha só, é oracional. Por quê? Na sua estrutura tem um verbo. Vai ser, então, uma oração. Essa oração aqui é função sintática dessa? Sim.
essa oração é a função sintática dessa. Quando eu tenho uma oração que é função sintática da outra, eu tenho uma oração que é subordinada. Essa oração é subordinada a essa porque é a sua função sintática. A função sintática do complemento nominal é uma função substantiva. Então é uma oração subordinada substantiva, complemento nominal, completiva, nominal. Tá correto? Tá correto, olha lá. Então foi lá. Aqui eu tenho 48, 52, 54, 55. Essa é a resposta da questão de vocês. 55. 55 é um número bonito, né? 5 e 5. Ainda bem que beleza é uma questão de referência, né? Olha lá. Com relação à estrutura sintática das frases extraídas da obra Verde Vale, de Urda, Alice e Klieger, marque as proposições corretas e some os valores correspondentes. Tem toda vez que somar, né, cara? Ifs, que ufs, que... né? É uma coisa. O período. Vi-os sentados na balaustrada da varanda, balançando os pés, apresenta dois objetos diretos. Agora, para ser... Essa aqui está de graça, né? Para eu poder afirmar que tem dois objetos diretos ali, que há dois objetos diretos, eu preciso fazer o quê? Analisar os verbos e sua natureza. Então, eu tenho aqui primeiro o verbo vi. E quem vê algo. Então, o verbo é transitivo direto, ele pede o quê? Como é o nome do complemento verbal? Objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto será direto. Então, tá lá. Olha ali. Os. Vi os. Está aqui o que foi visto. Objeto direto de vi. Perfeito. Um já foi. Depois, sentados na balaustrada da varanda. Ó, sentados é um verbo que está reduzido à sua forma do particípio. Tá? Mas na balaustrada da varanda, funciona como adjunta adverbial de lugar. É onde estão sentados. Tá? Tem outro verbo lá, ó, balançando, que é reduzido de gerúndio. Quem balança, balança algo, não é? Balançando o quê? Os pés. Então tá lá, ó. Verbo transitivo direto, objeto direto. Perfeito? Temos ali, então, dois verbos transitivos diretos com dois objetos diretos. A questão, tá? Está correta. Beleza? Na número 2, então, o período Eileen era uma aristocrata que dirigia seu pequeno reino. Tem um predicado nominal e um predicado verbal, sendo composto de duas orações. Agora, vamos lá. Tá? Primeiro diz que o período é composto. São duas orações. É isso mesmo? Como que eu faço, então, para descobrir quantas orações há no período? Conto o número de verbos. Eileen era, certo? Uma aristocrata, beleza. Dirigia, outro verbo aqui. Seu pequeno reino não tem mais verbos. Então, nesse período, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Vamos lá, ó, ali divide, né? Está divididas as duas orações. Tranquilo? Nesse caso, a aristocrata não é uma característica de Eileen? Sim. A palavra era está fazendo a conexão entre os dois elementos? Sim. Então funciona como verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação, se isso daqui é uma característica disso daqui, que é o sujeito, isso daqui é um predicativo do... Predicativo de quem? Do sujeito. É isso aí. Para o meu predicado ser considerado nominal, eu preciso de um predicativo. Tem um predicativo ali? Tenho. Então o predicado é nominal. Agora, passando para outra oração, o verbo dirigia. Quem dirige, dirige algo. O verbo é transitivo direto. O verbo dirigir é um verbo de significação. O que isso quer dizer? O verbo de significação é aquele verbo de ação, que tem um significado. Já o verbo era, sozinho, sem um predicativo a ser ligado com o sujeito, por exemplo, não diz nada. Ele era. Era o quê? Quem era alguma coisa, né? Tem que ligar ali uma característica ao sujeito. Tá? Esse verbo não tem um significado em si. Ele só serve para ligar. Agora, o verbo dirigia não. Ele tem um significado em si. Por mais que ele tenha o seu significado não completo, ele precisa de um termo para completar o seu significado, ele ainda assim expressa uma ação. Você consegue imaginar a ação que ele expressa. Tá? Então, o verbo de significação, eu tenho aqui um predicado verbal. O núcleo dirigia. Tranquilo? Então, vamos lá. Período composto, duas orações.
um predicado nominal e um predicado verbal. Está correto. Tá? A questão está correta. Agora, poderiam perguntar para vocês uma outra coisa a respeito dessa questão, né? A palavra que? O pessoal de casa pode mandar também aí o comentário para responder ou para perguntar. A palavra que? Classificaria ela como? Conjunção ou pronome? Não faz muito tempo que a gente teve essa aula, né? Olha só, quem dirigia seu pequeno reino? A Elin, né? Aristocrata é a sua característica. Exatamente. Essa palavra não está retomando a palavra anterior e relacionando com dirigia? Sim. Então nós temos ali um pronome relativo. Tá? E a oração que é introduzida pelo pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Legal? Oração subordinada adjetiva. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Isso no período composto, hein? 4. Na oração, por todos os lados a vida regurgitava. O verbo é intransitivo. Olha só. Por todos os lados, eu tenho aqui o onde a vida regurgitava, né? Então ela é adjunta adverbial de lugar. A vida é sujeito, regurgitava, então ali, tendo o seu significado fechado em si, é um verbo intransitivo. Tá certo. Tá lá. Hã? Mas regurgitava não é vomitar. Não posso trocar pelo sinônimo. Regurgitava, tá? E regurgitar não é nem vomitar, né? Não são sinônimos perfeitos. Podem ser até aproximados, né? Certo? Regurgitar é... Eu não vou falar porque é nojento, né? Apesar de eu não ter problema com isso. Vamos lá. Grandes coisas, né? Esses papos escatológicos são bem interessantes às vezes, né? Às vezes. No período, se um estranho chegasse de repente àquelas bandas, acreditara ser ela a mais bela das filhas. Diz ali, temos um sujeito indeterminado e uma oração sem sujeito. Agora olha só. Em dois contextos a gente pode ter sujeito indeterminado. Quais são os contextos? Verbo na terceira pessoa do plural, sem um antecedente, ou verbo intransitivo, transitivo indireto com partícula C. Vamos olhar aqui. Se um estranho chegasse, aqui eu tenho um verbo e aqui está o sujeito dele. Então, né? O sujeito está ali, determinado, sujeito simples, estranho, o seu núcleo. De repente, aquelas bandas, acreditara ser ela a mais bela das filhas. Olha só, ela é a mais bela das filhas. Então vejam, está reduzido a, tenho ali algum sujeito indeterminado e algum sujeito inexistente? Não, em nenhum dos dois casos. Tá? Então aqui a 8 está invalidada. Já na oração, ao se referir àquela união, temos um objeto indireto. Quem se refere a algo. Então o verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. É isso aí, todo mundo bonitinho. Verbo transitivo indireto pede... É isso aí, todo mundo bonitinho. Objeto indireto. O pessoal em casa também. Objeto indireto, né? Todo mundo junto. De onde está o objeto indireto? Aquela união. Agora o legal, tá? Olha ali. O que acontece? A palavra aquela está marcada com um acento grave. Tem ali o acento grave marcando a crase. É possível de fazer isso? Sim. Porque o a, que é preposição do verbo referir, que dá a regência dele, está fundido com o a inicial da palavra aquela. Tem uma regra que diz que a gente não pode crasear palavras masculinas, certo? Sim. A não ser quando... com exceções, né? A palavra moda está implícita e a outra exceção é a palavra aquele. Usa-se crase com a palavra aquele, que é uma palavra masculina, tá? E uma palavra neutra, que é a palavra aquilo. Então, fiquem atentos. Isso. É, a moda, né? Escrevo a Machado de Assis. A moda Machado de Assis.
a moda Machado de Assis. Mas eu vou fazer a supressão da palavra moda e aquele A continua craseado. Entendeu? É o modo como escrevo, por isso. Número 32. O adjunto adverbial é uma função sintática normalmente representada por advérbios e locuções adverbiais. Como no seguinte exemplo: vou andar pelos sítios aí de baixo. Por onde ele vai andar? Pelos sítios aí de baixo. É o lugar por onde ele anda, não é? Então, temos ali um adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Então, a número 32 também está correta. Olá. Oh, vocês são bons de soma, hein, cara? Né? 55, né? Estou dizendo que esse número é um número bonito. Vejam só, né? Coincidência ou não, é um belo número. Né? 55 tem lá no volante da Mega Sena, não tem? Então, ó, mas marque o 55, né? 6 vezes. 2, 5, né? 2 vezes o 5, que dá 55. Não, né? 2 vezes 5. O professor Salsicha ali vai, né, me dar uma voadeira daqui a pouco, né? Sobre os valores das proposições corretas, quanto à estrutura e formação das palavras. Vamos lá. Estrutura e formação. Nós vamos ter alguns processos de formação, certo? De palavras. Os mais importantes são derivação e composição. Nós temos também outros como, né, hibridismo, onomatopeia, empréstimo, estrangeirismos. Então vejam que a gente vai ter aí alguns tipos de formação. Mas só para lembrar vocês então que aqui nós temos alguns deles sendo questionados e vocês vão dizer se está certo ou está errado. Em 1, percorrer, seminovo, bisavô e intramuscular. Os prefixos significam, respectivamente, através de, quase, duas vezes, situado no interior. Então, vamos lá. Percorrer seria correr através. Seminovo, quase novo, bisavô, duas vezes avô. E intramuscular, situado no interior do músculo. Está correto, tá? São significados que estão dentro desses prefixos, tá? Pode falar. O per, o semi, o bi e o intra, exatamente, tá? O prefixo é o que está colocado antes do radical, tá? Então, o sufixo depois. Eles são chamados de afixos, perfeito? 2. Hibridismo. Hibridismos são palavras que produzem aproximadamente os sons e ruídos, como cinema, televisão e rádio. Não, né? As palavras que aproximam os sons e os ruídos são as onomatopeias. E cinema, televisão e rádio também não são nem hibridismos, nem onomatopeias. Tá? Beleza? Então, tá errado, né? O cinema é uma regressão ali, né? Cinematográfico, houve ali uma diminuição para a palavra cinema, né? Nas palavras desfigurado e incerteza, não ocorre para síntese, pois, quando as mesmas foram formadas, já existiam as palavras figurado e certeza. Ora, para existir uma palavra formada por derivação parasintética, eu preciso simultaneamente do prefixo e do sufixo. Aqui, tirando os prefixos, eu consigo outras palavras, não consigo? Então, ali não é parassíntese. Tá? Tá correto. Anoitecer, por exemplo. Se eu tirar o A, fica anoitecer. Está correto? Não. Existe a palavra anoitecer? Não, né? E a palavra à noite? Também não, né? Não estou falando à noite. Estou falando tudo junto. À noite. Né? Não. Em escutávamos, temos, respectivamente, radical, escute, vogal temática, o A, desinência de modo temporal, o VA, e desinência número pessoal, o MOS. Tá correto? Sim, aqui, MOS.
indica o número e a pessoa que está sendo conjugado o verbo, certo? Então vamos lá. Escute é o radical, o a vogal temática, ali não diz, mas escuta seria o tema, né? Vá é a desinência modo temporal e o mos é a desinência número pessoal, tá certo? E por último, na 16, na frase, um grupo de religiosos lançava aos quatro ventos hinos orientais numa primaveril manhã de sábado. Há duas palavras compostas e duas cognatas. Um grupo de religiosos lançava aos quatro ventos hinos orientais numa primaveril manhã de sábado. Temos duas palavras compostas aí. Hinos orientais. Não, né? Então, a 16 está invalidada. A gente não tem duas palavras compostas. Não tem nenhuma palavra composta, né? Quanto? Não, né? Por favor, né? Hibridismo são palavras... Ó, a pergunta aqui, o que é hibridismo? Palavras formadas por elementos de línguas distintas. Tá? Por exemplo, a palavra sociologia. Sócio do latim, logia do grego. Então, temos aí troncos linguísticos que dão origem a uma palavra, troncos linguísticos diferentes que dão origem a uma palavra numa língua vernácula, né? Isso é um hibridismo. Vamos lá. Leia com atenção as frases e assinale as proposições que estão corretas quanto à norma culta da língua. Número 1. As pessoas de que mais precisamos são aquelas de quem mais podemos confiar. Quem precisa, precisa de alguém ou de algo. São aquelas de quem mais podemos confiar. E quem confia, confia de, ou quem confia, confia em. Essa regência aqui está correta, então? Não, né? Olha ali, ó. Quem confia, confia em, não de. O policial que mora à rua Mariana de la Mare tem um comportamento passível a críticas. Vamos lá. Primeiro. Quem mora, mora a ou quem mora, mora em? Quem mora, mora em. A regência do verbo morar é em, não a. Tá? Então aqui tinha que ser o policial que mora na rua Mariana, não a rua. Perfeito? Tem um comportamento passível a críticas. Quem é passível a algo, não é? Está correto lá então o uso do acento grave? Não está correto. Por quê? Porque aquele lá, é somente a preposição da regência, tá, da palavra passível. A palavra críticas está no plural. Se eu tivesse aqui um artigo, aquela palavra lá estaria as e não a. Tá? Então lá eu só tenho uma palavra, não duas. E se eu tenho só uma, eu não tenho fusão e também não tenho crase. Tá? O chefe dos ladrões atira-se, com algemas e tudo mais, às águas do rio Itajaí-Açu, preferindo a morte à prisão. E agora, né? O chefe dos ladrões, o núcleo do sujeito está aqui, atira-se, a concordância está correta. Perfeito. Como eu não tenho fator de próclise, a ênclise aqui está correta. Com algemas e tudo mais, né, um termo explicativo entre vírgulas está correto. Atira-se às águas do rio Itajaí-Açu, também está correto. Né, o verbo atirar se rege com preposição a, e ali a palavra águas está pedindo o artigo as, então a crase está correta. Preferindo a morte à prisão, aqui então a vírgula também está corretamente colocada para a separação das orações. Quem prefere algo a algo. Como a palavra morte tem o artigo aqui colocada, né, na sua introdução, eu preciso colocar o artigo também antes da palavra prisão. E aqui eu também tenho a preposição a, que é da regência do verbo preferir. Então aqui a crase está correta. Tá? Não devem haver na escola de samba mais do que 100 homens e mulheres brancos. 10% deles mora no centro da cidade. Cara, essa questão aqui, muito fácil de ser descartada. Por quê?
O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Tenho aqui um auxiliar. Como auxiliar do verbo haver impessoal, ele também fica impessoal. Então tem que ficar no singular. Aí já ganhamos, né, ganhamos a alternativa. Maria Celestina. Vamos lá, fazer a entonação de novo. Maria Celestina, o lar, a sociedade e seus códigos, nada me importava. Tá correto aí? Quanto à norma culta. Vocativo separado por vírgula. Tá? Não, aliás, não, desculpa, gente. Maria Celestina, o lar, a sociedade e seus códigos. Nada me importava. Aqui são enumerações. Desculpa, tá? Essa palavra aqui, nada, está retomando todos esses elementos e resumindo no seu interior. Então é um aposto resumidor, que funciona como sujeito do verbo importava. Certo? Eles vão chamar isso aqui de sujeito pleonástico. E o sujeito pleonástico, então, nesse caso uma palavra no singular, vai concordar o verbo na terceira do singular. Está correto. Maria Celestina não é vocativo. Sorry. Constituindo como parte da classe pensante, não importa que o público universitário sejam tão inexperientes, mas são aprendizes. O público universitário sejam. Não, né? Dói, né? Isso que não foi seja, né? Sai, né? Sai de reta. Né? Olha lá, o sujeito vai flexionar o verbo na mesma pessoa, que a questão está, né, inadequada. Beleza? Galera, vamos fazer um intervalinho, tá? Daqui a pouco estamos de volta. Beijo!